meu nome é Cássia Mendicino, sou epidemiologista e você está no canal Minimum Vita. Seja muito bem-vindo. Bom, hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso de SAS, só que nós vamos fazer diferente. Hoje a gente vai dar um tempo no conteúdo e vamos fazer um exercício para a gente poder aplicar todo o conhecimento até agora adquirido. Então vamos lá? Depois da vinheta. Bom, então vamos lá. Exercício explorando bancos. Nós vamos trabalhar especificamente com um assunto que diz a respeito de tempestades no hemisfério norte. Então, qual que é o problema? O problema é que os furacões são frequentes nos Estados Unidos durante a primavera até o início do verão. Os ventos podem chegar a mais de 300 km por hora. O tempo de formação, duração e dissipação dos furacões é suficiente para serem previstos e monitorados. Entretanto, não impede o seu poder de destruição. Então, esse banco é um banco que ele traz várias informações a respeito de tempestades que ocorrem no hemisfério norte, chama Storm Final. Então, vamos lá. Bom, então, a primeira coisa que você tem que fazer, claro, né, é importar o banco, na verdade, é fazer um upload do banco, né, lá para o servidor. A gente viu isso no nosso último encontro, na verdade, penúltimo, né, importando bancos. Importar o banco, fazer o upload do banco para o servidor e depois importar o banco. Então, só para lembrando, no primeiro comentário desse vídeo, tem um link para vocês acessarem esse banco Storm Final. Então, vamos lá para o SAS. Já abri meu SAS aqui. Esse banco, eu já fiz o upload dele, do meu computador para o SAS. Tá? Então, se eu não me engano, ele está aqui. Ele está na minha pasta SAS User. É aberta já. Storm Final. Isso, está aqui. Então, já tinha feito o upload do banco. Vou importar. O banco está em formato CSV. Né? Então, vamos lá. Bom, então, importando o banco. Então, vamos importar. Cadê? Ah, tá. Aí, eu já fiz isso, né? Dando sequência. Desde a nossa última aula, a gente parou aqui. Bom, então, eu já digitei os comandos para a gente ganhar tempo. Tá? Então, primeiro já importar, proc import, data file, n, epa, tem um errinho aqui. Esse nzinho não era para estar aqui. Data file, né? E aqui é o endereço do meu banco. Ah, Cássia, esqueci como é que acha o endereço. Beleza, você vem aqui no Storm Final, o nome do banco, propriedades, faz um Ctrl+C, Ctrl+V da location aqui e coloca aqui, .csv, dbs, csv, Storm Final, é o nome do banco. Eu não direcionei nenhuma pasta, então ele vai lá para a pasta Work, né? Deixa lá. Então, run. Epa, deu um erro. Ah, tá. É porque olha só, é porque eu já tinha importado antes da aula esse banco para a Praça Work. Então a importação foi cancelada porque esse banco já está lá. Então tá, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar ele de lá, né? Porque eu já tinha importado ele antes, né? Eu não dei o replace, vocês lembram? Aí acabou que, deixa eu tirar ele daqui porque eu quero começar a aula do zero. Então vamos lá. Proc import. Beleza, agora o banco foi bonitinho. Automaticamente, quando a gente importa o banco, ele abre. Então, tem 15 variáveis, 3.000 e tantas linhas. Então, é um banco bem grande, né? Depois a gente vai ver esse banco melhor. Vamos dar sequência aqui. Então, conhecendo o banco. Quantas informações o banco possui, quantas variáveis, enfim. Aquelas informações basiconas mesmo, que a gente tem que começar a ir por elas. E é aquilo que eu já falei para vocês. Vamos abrir aqui o programa. Eu sempre, é a receitinha mesmo. Abriu, importou o banco,
Aí o banco abre automaticamente, você tem aquela visão geral dele, né? Porque a gente fez aqui uma visão bem geralzona mesmo. Mas depois eu vou no Proc Contest, que é o Proc Contest vai me fornecer aquelas informações que eu preciso, as principais, as básicas, né? As iniciais, na verdade, né? Então, beleza. Então, quantas observações? 3.092 observações, 15 variáveis, o banco não está ordenado por nenhuma variável específica. Então, aqui a gente tem as 15 variáveis que estão aqui, né? Para cada variável, cite o nome, tipo da variável, tamanho, formato e significado. Então, aqui a gente vai ter todas as variáveis, o tipo, o tamanho, o formato, esse formato também, né? Que a gente nunca trabalha, bem parecido o formato, eu nunca trabalhei com esse formato. Bom, mas aí eu já tenho o resultado aqui, que vai ficar mais fácil. Então, olha só. Então, os comandos estão aqui, com aqueles que a gente digitou, né? Tá tudo aqui, enfim. Mas aí eu quero me ater aqui. Isso aqui eu acho muito importante, que a gente tem que conhecer todas as variáveis e saber o significado de cada uma delas. Por quê? Porque é aqui que a gente vai saber de onde, o máximo de informações que o banco vai dar pra gente. Então, é o seguinte. Então, esse basing aqui, ele significa a origem da tempestade, é uma sigla, né? Basing name é a origem da tempestade, seria como se fosse de onde ela se originou. Bom, não sei muito bem o que significa, na verdade. End date é a data quando é uma variável de caractere. End date é uma variável numérica em forma de data, é o término, quando que a tempestade terminou. Latitude e longitude seria a localização da tempestade. Max wind km é numérica, é a velocidade máxima dos ventos em km por hora. E esse outro aqui, max wind mph, é a velocidade máxima dos ventos em milhas por hora. Mean pressure, que é a pressão mínima, tem o nome da tempestade, qual o oceano que a tempestade se iniciou, o código do oceano, em qual estação do ano que ocorreu aquela tempestade, a data de início da tempestade, quantos dias a tempestade durou e que tipo de tempestade que é. Então, a gente tem que saber o significado de cada sigla dessa aqui. Vamos lá. Dando sequência aqui. Bom, aí agora a gente vai começar a responder as perguntas. Primeira coisa, então nós estamos só lembrando que está explorando o banco. À medida que a gente vai explorando o banco, à medida que a gente vai conhecendo as variáveis, vão surgindo várias perguntas e a gente vai tentar respondê-las ao longo do tempo. Então, vamos lá. Visualize as primeiras linhas do banco para familiarização das informações. Então, é isso, gente. Continuando aqui nos nossos comandos. Então, é aquilo que eu falei. Depois do proc import, proc contest, proc print. A gente não foge disso, né? Então, ele pediu para visualizar as 20 primeiras linhas do banco para a gente meio que se familiarizar com o banco. Então, proc print, data storm file, obs, 20 primeiras linhas e correr. Então, vamos fazer assim, vai ficar mais bonitinho, né? Bom, então basicamente, a estação, na realidade, esse season, vamos ver aqui, é bom a gente conhecer, estação onde ocorreu a tempestade, na realidade não é estação não, na realidade ele é o ano que ocorreu a tempestade, né? Então, o nome da tempestade, esse base, o que é esse base mesmo? Base name, a origem da tempestade. Ah, tá. Essa origem aqui, ó, agora eu entendi. Essa origem da tempestade é o local, né? Local da tempestade, provavelmente uma classificação, né? Sul do Pacífico, né? Aí por aí vai. O código do oceano, o tipo de tempestade aqui não tem, pelo menos essas primeiras aqui tá em branco, né? A velocidade máxima dos ventos também em km por hora, a pressão mínima, é pressão mínima, né? Pressão mínima, isso. A data que iniciou, a data que terminou e os dias que durou. Latitude e longitude, pelo menos as iniciais aqui estão em branco.
Ok? Então vamos lá. O que mais que está perguntando? Vamos dar sequência aqui. Então, né, a gente digitou essa. Bom, em qual período em anos são as informações sobre as tempestades dos hemisférios? O que ele quer saber? Ele quer saber esse banco. Qual período que ele engloba dessas tempestades? Então, vamos lá. Então vamos ver. Então, na realidade, quem é que vai me dar essa informação? É a variável season. Que aí ela vai falar quando que começou, esse banco começou a coletar informações e até quando que foi. Né? Então, eu vou... Peraí, voltando aqui, né? Aqui no exercício. Então, em qual período em anos as informações sobre tempestade do hemisfério norte? Então, a gente tem o PROC-MIS, que vai me falar, e eu vou selecionar a variável season, que é ela que me dá o ano da tempestade, né? Então, quando eu rodo, então aqui, né, a gente sabe que o PROC-MIS vai me dar o valor máximo e o valor mínimo. E, né, foram 3.092 tempestades, sendo que elas começaram em 1980, esse banco começou a ser coletado em 1980 e foi até 2017. Então, obviamente, essa média, esse desvio padrão aqui não tem nada a ver, né? Porque essa variável é o ano que ocorreu a tempestade. Então, então o que interessa para nós aqui é o valor máximo e o valor mínimo, porque aí vai me falar, né? As tempestades registradas correspondem ao período de 1980 a 2017. Isso. Bom, terceiro, em quais anos foram registrados o maior e o menor número de tempestades? Bom, então, mesma coisa, ele quer saber qual que é o ano, qual foi o ano, né, em quais anos pode ser registrado o menor e o maior número de tempestades. Então, novamente, eu vou precisar da variável season para responder essa pergunta. Então, só que agora eu vou querer uma frequência, né? Porque está perguntando quantas, assim, em outras palavras, né? Como se fosse na palavra do programa, né? Quantas vezes, qual o ano que mais se repetiu, né, em termos de tempestade? Então, a gente tem que tentar, eu acho que a questão toda é essa. Você tem uma pergunta para responder, só que você tem que traduzir essa pergunta na linguagem que o programa consiga entender para te responder. Então, se ele quer saber qual foi o ano que teve mais tempestades e qual foi o ano que teve menos tempestades, quantas vezes aquele ano se repetir, maior número de vezes, foi aquele ano, entendeu? Assim, então, a gente tem que tentar ver a pergunta e tentar, mas qual comando que eu vou utilizar? Porque aí que é o pulo do gato. A gente aprender os comandos é muito fácil. Agora, você tem uma pergunta a ser respondida. Qual comando que vai me responder aquela pergunta? Esse que eu acho que é a questão mais difícil e que só a prática mesmo a gente vai adquirindo essa habilidade, né? Porque o curso, ele te ensina a mexer, te mostra os comandos. Mas qual comando você vai precisar? Aí que eu acho que é a questão que só depende da gente mesmo, né? Bom, então, olha só. Então, se eu rodar o próprio frec, né? Vamos lá, que a gente vai enxergar melhor. Então, olha só, eu tenho uma tabela aqui, né? Até 2017, até 1980, né? Que é o início e final. Então, eu vou... Então, por exemplo, aqui está na parte de... Ah, tá. A gente podia melhorar isso aqui para ficar mais fácil, né? O que eu podia colocar? Eu podia ordenar, né? Essa ordem, sim, é igual a frec. Que aí ia ficar mais fácil, não ia? Que aí a primeira ia ser a tempestade, que é o ano que mais repetiu, né? E a última que menos repetiu. Pode ser? Então, vamos lá. Ok, olha só. Em 2005, olha só, foi o ano que ocorreu, que repetiu mais vezes, ou seja, em 2005 ocorreram 99 tempestades.
Em 2017, opa, deve ter acabado a internet. Ixi, caiu tudo. Vamos voltar. As coisas acontecem. Ok. Ok. Então, voltando aqui, né? Vamos lá. É bom que já abriu no meu programa mesmo. Matriz, né? Aqui, ó. Eu comecei a fazer ordem. É igual. Frete. Aí é bom que a gente já cai, né? Antes de ficar procurando, né? Que ele ordenou pela variável season. Agora a tabela vai ser ordenada pela frequência. Epa, deu um erro. Ah, acho que eu tenho que rodar tudo de novo. Qual foi o erro que deu? Ah, aqui, ó. Esse banco não existe. Por quê? Aí eu vou ter que rodar o comando todo de novo. É claro, né? Eita ferro. Então vou ter que importar. É porque o SAS desligou, então o banco saiu da pasta work, né? Então vamos rodar lá de novo. Aqui. Agora nós estamos aqui na 3, né? Bom, aí vamos rodar lá, a gente vê. Ok, então é isso. Então, o ano de 2005 foi o ano que mais ocorreu tempestades. E o ano de 2017 foi que menos ocorreu tempestades. Ok. Aqui, né? Só que aqui a minha tabelinha, eu não coloquei em ordem de frequência, né? Eu só põe em ordem dos anos, então aí ficou mais difícil de catar. Mas a gente só melhorando cada vez mais, né? Bom, quais foram as 4 tempestades mais frequentes? Então, se a gente voltar, vamos lá voltar lá nas nossas variáveis. Ele quer saber quais foram as tempestades mais frequentes. Qual variável que vai me dar essa resposta? Então, é o nome da tempestade. Ele quer saber qual tempestade, que essas tempestades elas ganham nomes, né, gente? E aí, qual tempestade a gente vai trabalhar com a variável name? Vamos ver. Estou na 4. Isso. Então, aqui eu já ordenei por frequência. Poderia ter feito na outra também, né? Então, vamos lá. Número 4. Qual foi a variável mais frequente? A gente tem a procfrec, né? Essa a gente também é uma variável categórica, um nome. Eu não quero a frequência, eu não quero aquela frequência cumulativa, né? Quero só frequência normal mesmo. Então, respondendo a pergunta da 4. Não, tem alguma coisa errada. Peraí. Ah, tá, peraí. Não. Não, digitei errado, gente. Peraí. Dei errado. Mesma coisa, engraçado, não ordenou. Ah, eu não coloquei aqui. Por isso, gente. Oh, meu Deus, tem que colocar aqui também. Ok. Agora a gente vai pegar as mais frequentes, né? Ordenei pela frequência, porque aí, olha só, o nome, ele ordena pela variável, e a variável, como é categórica, ela vai ficar em ordem alfabética, né? Então, vamos lá. Aí, agora sim. Então, quais foram as tempestades mais frequentes nesse período todo, do 1980 a 2017? Frank, com 11 ocorrências, Arthur, Greg e Paul. Então, essas que foram as 4 mais frequentes que ele pediu. Ok. Ah, aqui eu coloquei ordem frec, mas lá não.
Bom, em qual oceano apresentou o maior número de tempestades e em qual oceano foi registrada a maior velocidade dos ventos? Então, quais variáveis que eu vou precisar para responder essas perguntas? Vamos voltar lá. Então, em qual oceano? Então, provavelmente eu vou precisar dessa ocean, né? Desse oceano que iniciou a tempestade. E qual oceano que apresentou a maior tempestade? Então, provavelmente eu vou trabalhar com quilômetros por hora, né? Vou pegar essa velocidade aqui. Max Wind e KM. Então, eu vou trabalhar com essas duas variáveis. Então, vamos lá. Continuando aqui, né? Número 5, então. Bom, em qual oceano apresentou maior número de tempestades? E em qual oceano foi registrada a maior velocidade? Então, olha só. Eu vou trabalhar, o que eu estou fazendo aqui? Ele quer saber, eu vou trabalhar com duas variáveis aqui. Então, eu vou cruzar as duas. Ele quer saber a média da velocidade, qual oceano que apresentou, em qual oceano foi registrado o maior número e qual que é a velocidade máxima. Então, vamos lá. Bom, então são 3 oceanos que foram classificados nessa. Então, qual que é o oceano que maior apresentou tempestades? Que maior, né, maior ocorrência? O Oceano Pacífico, com 1960. E, coincidentemente, foi também o que apresentou a maior velocidade média, porque aqui a gente tem o oceano, a velocidade média dos ventos de acordo com o oceano. Então, foi o Oceano Pacífico e que a maior velocidade foi 343 km por hora. Então, assim, né, de Pacífico não tem nada, né? Então, tem muita, nesse tempo todo teve muita, e teve aqui, ó, observações no 1960 e N em 1960. Então, assim, teve 3 missing aqui, né? 3 valores que tem o Oceano Pacífico, mas não tem o resto dos dados. Ok, então vamos continuar. Qual foi a duração em dias, em média, das tempestades? Então, a gente vai trabalhar com qual variável? Opa. Duração em dias. Então, a gente vai trabalhar com a variável Storm Length, né? É onde teve o maior número, a duração em dias. Está perguntando qual tempestade que durou mais. Então, vamos lá voltar para o SAS. Então, a gente pode fazer qual foi a duração em dias da maior tempestade? Pode fazer uma PROC univariate também, né? Vamos lá. Qual que é a pergunta mesmo? Qual foi a duração em dias média das tempestades? Ah, tá. Então, por exemplo, em média, as tempestades duraram 7,8 dias. Né? Vamos pôr 8 dias, né? Então, aproveitar que a gente pegou a PROC univariate aqui, olha só para a gente já ter uma noção aqui que menor valor, ou seja, menos de um dia. A observação na linha 2240 foi menos de um dia, né? A observação, olha só, os maiores valores, teve uma tempestade que durou 96 dias. Está na observação da linha 17. Teve outro que durou 212 dias, observação da linha 939. Então, só para a gente ver a quantidade de dias, né? Tá, a PROC univariate, ela te dá mais mediana, está muito próximo da média. Então, em média, foi isso mesmo, né? Foi de 7 a 8 dias que a maioria das... Vamos ver aqui, ó. 75%. Então, 75% das tempestades duram de 10 a menos dias, né? Só. O máximo foi 212, 25% que, né, foi acima de 13 dias, né? Com esse valor bem alto aqui, né? Então, bem outline, né? E olha só, 99% das tempestades foi de 20 dias para baixo.
Agora, 1% das tempestades foi até entre 20 e 112, quer dizer, né? 1% ficou acima de 20 dias, né? Sendo que o maior valor é 112. Então, assim, né? O número de tempestades é uma variável que... O número de dias, né, de ocorrência, o tempo de ocorrência de uma tempestade é uma variável que tem bastante, esse 1% aqui está lá para cima, né? Bom, continuando aqui as perguntas. Qual foi a tempestade mais longa e onde se originou e em qual período? Então essa aqui a gente já começou a ver que quando a gente vem aqui no Univariate, a gente já consegue ver aquela tempestade mais longa. A tempestade mais longa foi 112 dias. E ela está na observação 939. Então, se eu abrir o banco, vamos lá. Não, vamos abrir o banco aqui na Word, né? Acho que ele nem consigo abrir. Não sei. Fechar aqui, né? Então, se eu for, olha só, linha de 1 a 100 é 900 e tanto, então eu vou pular tudo aqui, ó. Então, 900, pode ser mais um aqui. Então, 939, né, que ele fala que foi a que mais tempo durou. Então, essa aqui, ó. Então, 939, será que eu consigo selecionar aqui? Não, é uma que ocorreu 939. Em 2006. Oceano Pacífico. 112 dias. Olha só. Então, a tempestade que mais tempo durou, ela chama-se Chu. Ocorreu no leste do Pacífico, Oceano Pacífico. Tipo de N, não sei o que significa isso. Os ventos máximos foram 56 km por hora, quer dizer, né? Não foi tão assim, tempo que chegou a 300 e tanto, você lembra? Mas em compensação, foi do dia 3 de junho de 2006 a 23 de setembro de 2006, quer dizer, durou 112 dias, quase 3 meses de tempestade. Então, coisa complicadíssima, né? Então, é isso que está falando aqui. No comando Univariate, conseguimos saber qual observação possui a tempestade mais longa. Então, podemos ir na observação 939 e colher as informações. Foi o que a gente pegou aqui, né? Aqui a gente viu que é a mais longa de todas e foi. E aí, o que aconteceu? Foi interessante. Quando eu estava fazendo, né, assim, porque eu pensei, como é que eu vou descobrir? Ah, então, né, eu fui no banco mesmo, fui lá na linha, beleza. Só que aí depois eu descobri que tem uma forma mais fácil de fazer. Olha só, eu estou olhando se eu clicar no botão aqui, ó, aparece uma setinha e eu consigo ordenar o banco por aquela variável que eu estou clicando. Então aqui, ordenei o banco pelo menor período de tempestade. Aqui eu ordeno pelo maior. Aí eu já chego de cara, né, no Oceano Pacífico aqui, o que tem a maior velocidade, certo? Então, é o que o rapazinho aqui está falando aqui para nós. Então, outra forma de descobrir é clicando na variável, na setinha. Aí você consegue ordenar. Moral da história. Para responder uma pergunta, não existe só aquele caminho, não existe só aquele tipo de comando. Existem várias alternativas para a gente poder descobrir, né? Então, se vocês descobrindo, à medida que a gente for fazendo, se vocês descobrirem outros comandos, coloca aí nos comentários para a gente discutir, certo? Então, vamos lá. Bom, aí ele pergunta, qual foi a tempestade que apresentou a maior velocidade dos ventos e quando ocorreu? Então, a gente viu a mais longa, 112 dias. E a maior velocidade? Qual foi essa tempestade e quando ela ocorreu? Então, vamos perguntar isso para o SAS, né? Bom, então a gente vai fazer essa pergunta aqui, né? Então, eu quero saber, vou colocar aqui, qual
foi a tempestade que apresentou a maior velocidade dos ventos quando ocorreu e quanto tempo durou. Bom, quanto tempo? Então eu vou ter que usar a variável max wind, né? Aqui, a gente até tem aqui, né, um proc-means. Na realidade seria um proc-univariate, né? Porque o proc-means, olha só. Se eu rodar aqui o proc-means, vou colocar aqui, ó. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Se eu der um proc-means aqui, o que vai acontecer? Ele vai me dar que a maior aconteceu no Pacífico, foi 343 km por hora, mas ele não me fala qual que é, ele fala o número da observação, me fala que é da variável, quantas vezes ela aconteceu, ela foi registrada, mas ele não me dá a posição, que eu quero saber qual foi a tempestade, né? Então eu acho que eu vou ter que ir numa proc univariate, né? Que aí eu consigo. Eu vou mudar aqui para variável. Aí agora eu vou saber qual foi a maior tempestade, né? Porque aí eu vou saber a linha da tempestade, né? Aqui, ó, ele tem isso aqui interessante, primeira vez que está aparecendo. Nessa variável de velocidade, eu tenho missing values, né? Então, 24 valores está com missing, está com um pontinho aqui, não foi registrado, tá, gente? Não pegou esse registro. A gente não tinha acontecido aqui com a gente ainda, né? Então, é na linha 228. Mas aí agora eu sei, né? Que é só eu clicar aqui, ó. Aqui, ó os missing. 343. Então, foi qual tempestade? O nome da tempestade chama Patrícia, no leste do Pacífico. O vento vai dar 343 km por hora. Durou 4 dias, imagina, 4 dias de muita ventania. Foi do dia 20 de outubro ao dia 24 de outubro, quer dizer, teve durou pouco tempo, em compensação deve ter feito muito estrago. E realmente, aí eu trouxe aqui para vocês algumas reportagens desse furacão. Né? Os Estados Unidos diz que a tormenta pode ser comparada a uma detonação de bomba atômica. Os Estados mexicanos declararam estado de emergência. Imagina você saber que aquele furacão, que aquela tempestade está chegando à sua região, né? Funcionários, quer dizer, aquilo que a gente falou no início, eles conseguem prever, mas eles não conseguem evitar. Então, os funcionários já cobriram as janelas com placas de madeira. Olha a árvore que o furacão, a tempestade arrancou. Então, o pessoal fazem fila para comprar mantimento e água antes da chegada do furacão Patrícia, no México. E os soldados mexicanos, depois patrulham a área rural à procura de pessoas que pedem sua ajuda após a passagem do furacão. Então, realmente, esse furacão ocorreu em 2015 e fez muito estrago. É isso, gente. Até aqui tá até dormindo. Então, na próxima aula, a gente vai dar sequência nos nossos assuntos. Então, só para fechar, a gente vai começar a mexer no banco. Hoje a gente ficou, até agora a gente abriu o banco, conheceu o banco, agora a gente vai começar a mexer no banco de acordo com as nossas perguntas. Até lá!